Olá, eu sou o Luiz Fernando e este é mais um episódio do projeto Gotas Fraternas da Fraternidade Luiz Sérgio, que é uma casa espírita kardecista de Vinhedo. Neste episódio nós vamos tratar do capítulo 25 do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a lição de número 25 tem como título Nas Estradas, e como citação inicial tem Marcos no capítulo 4, versículo 15, em que Jesus diz: "E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada." O contexto dessa citação ocorre quando Jesus está trazendo esclarecimentos aos seus discípulos a respeito da parábola do semeador, que ele havia acabado de trazer naquele dia a uma multidão que o acompanhava junto ao mar da Galileia. Lembrando que nessa parábola o semeador deixa cair sementes em 4 tipos diferentes de solo. Então, o primeiro tipo de solo é o próprio caminho, e logo que as sementes caem, elas são comidas pelos pássaros. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso, e devido a cair no pedregulho, a semente não consegue enraizar e ela brota, mas é queimada pelo sol e morre. O terceiro tipo de solo é o espinheiro. As sementes caem no solo, elas brotam, mas elas são sufocadas pelo espinheiro e morrem. E o último tipo de solo é justamente solo fértil. As sementes caem, brotam, vingam e inclusive produzem novas sementes. 30, 60 ou 100 novas sementes para cada semente que foi colocada no solo fértil. O outro esclarecimento inicial é a respeito da palavra Satanás, da menção de Satanás, que, como a doutrina nos traz, deve ser entendida de uma maneira simbólica, correspondendo usualmente àqueles espíritos menos esclarecidos que, por vezes, buscam trazer algum tipo de dificuldade para aqueles outros espíritos, encarnados ou não, que eles possuem como desafetos, ou mesmo o sentido daquelas más tendências que nós mesmos temos no nosso íntimo e que nos desviam do caminho correto. Como eu costumo fazer, vou dar sequência, fazendo a leitura de pequenos trechos da mensagem e comentários a respeito. Então, Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Então, lembrando, Jesus é o nosso caminho, como o próprio Livro dos Espíritos nos traz na questão 625, Jesus é o nosso maior modelo e guia. Então, nós devemos tentar buscar, como diz aqui a mensagem, ser esses espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador, vivenciado por Jesus enquanto encarnado aqui na matéria. A lição ainda traz que dessa via bendita procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Então, essas sementes, que Jesus como semeador traz, são sementes de luz divina, luz celestial para o nosso crescimento. E nós devemos buscar, nos esforçar humildemente a seguir os passos de Jesus. Ainda que estejamos a muitos passos, milhares, centenas de milhares de passos do Mestre Jesus, nós devemos tentar trilhar o caminho seguro rumo à felicidade, combatendo as nossas más tendências, para buscar o nosso crescimento como espíritos eternos. Dando sequência, faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias.
qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Então, o que a gente precisa entender, né, aqui desse trecho é que é importante que nós sempre estejamos atentos à mensagem divina. Então, as lições de Jesus nem sempre estão apenas no Evangelho, nem sempre elas estão apenas escritas. Na maior parte das vezes, no nosso dia a dia, nós recebemos oportunidades de lição a todo tempo. Então, como coloca aqui, que é como o vento generoso que espalha os princípios da vida entre as plantas, a bondade invisível, né, essas lições de Jesus que correspondem a essa bondade invisível, ela é distribuída a todos os corações em diversas oportunidades. Aí o Emmanuel, inclusive, coloca aqui alguns exemplos, né? Às vezes num livro que a gente está lendo, não necessariamente um livro da doutrina, né? Mas também e principalmente, lógico, nos livros doutrinários, nos livros espíritas, em especial do Chico Xavier, mas em diversos momentos de leitura, num momento de atenção a um colega no trabalho, algo que a gente observa que uma pessoa, às vezes um desconhecido, está fazendo por outro semelhante, são as grandes oportunidades de lição. E nós devemos estar atentos a isso, né? Nós habitualmente conseguimos observar, às vezes de uma maneira bastante crítica, a postura dos nossos semelhantes, daqueles com quem nós convivemos, mas por muitas vezes nós temos grandes lições que nos passam despercebidas e a gente precisa estar atento a isso. É como Paulo fala: examina tudo e retém o bem. Examina tudo e retém o bem. Porque em tudo a gente pode fazer a colheita da melhor semente. E não só fazer a colheita, mas nós precisamos justamente fazer com que essas sementes atinjam o nosso coração. Dando prosseguimento: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. Então aqui ele está falando que se a gente recebe a lição, mas a gente ainda tem ervas daninhas no nosso coração, a gente não vai conseguir fazer com que essas sementes de ensinamentos, de lições em torno do bem, em torno do caminho correto, a gente não vai fazer com que elas brotem, elas vão ser sufocadas, né? Como no caso do espinheiro, né? Elas vão ser sufocadas pelas ervas daninhas. Então nós precisamos limpar o solo do nosso coração. O que é limpar o solo do nosso coração, né? Nos policiar com relação às nossas más tendências, com relação ao egoísmo que nós trazemos conosco mesmo, a vaidade, a raiva, a dificuldade que nós temos em perdoar. Isso tudo são as ervas daninhas que dificultam que nós assimilemos a lição. Até mesmo a própria observação da lição fica complicada enquanto a gente tem essas más tendências enraizadas no nosso coração. Então temos que limpar e temos que cultivar com devotamento o princípio celeste que nós já recebemos, como diz a lição. Como que é cultivar o princípio celeste? Primeiro, nós, em especial aqueles que temos contato com a doutrina espírita, nós devemos nos sentir privilegiados, né? E assim somos, de fato, pelo fato de já termos recebido esse princípio celeste. Mas não basta simplesmente ter contato com o ensinamento, nós devemos assimilá-lo, praticá-lo. Dizem que nós não nos alimentamos daquilo que nós comemos,
nós nos alimentamos daquilo que nós nutrimos, né? Então, nós precisamos não só nos alimentar, né? Ter o contato com aquilo que é bom, né? Com o Evangelho, mas devemos também assimilar, nos nutrir daquilo que nós temos contato. Não basta ingerir, né? Nós precisamos assimilar. Muito daquilo que a gente ingere não é aproveitado, é descartado pelo organismo. Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus. Então, não basta ter contato com o Evangelho. Nós precisamos cultivar com devotamento, assimilar a lição. E para isso nós precisamos praticar, né, no nosso dia a dia o perdão, a caridade, a bondade com os nossos semelhantes. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Então, por vezes, às vezes a gente assistindo uma palestra, a gente lendo algo escrito por alguém, às vezes muito bem intencionado, não consegue, por vezes, nos atingir tanto quanto aquelas lições que a divina providência nos traz no dia a dia, na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, no nosso dia a dia, busquemos olhar mais para o lado, olhar para o nosso semelhante, olhar buscando a melhor lição. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então a lição é finalizada, né, por Emmanuel falando que é importante que nós não só estejamos atentos à lição, mas que nós consigamos assimilá-la, né, não apenas receber a lição, mas o quanto que a gente vai conseguir colocar em prática daquilo que nós aprendemos, né? Porque cedo ou tarde, para aqueles que não aprenderem por amor, haverá oportunidade ainda do aprendizado de uma maneira mais áspera, né? Então, aquilo que a gente, por vezes, não consegue aprender por amor, nós vamos ter oportunidade, sim, de aprendizado pela dor, né? Como se diz. Então, eu finalizo aqui com a reflexão de que tipo de solo somos nós. Que tipo de solo somos nós hoje? Que cada um de nós busque ser o solo fértil, que cada um de nós esteja atento às lições que a vida nos traz, que a divina providência coloca à nossa frente a cada instante. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.